Boa noite, sou o Guilherme do Grupo 9 e falar sobre o desenvolvimento do nosso produto, né? Nosso produto foi desenvolvido a pedido da empresa Volvo para solucionar o problema na inspeção do cordão de solda dentro das cabines dos caminhões. Nos baseamos em uma pesquisa feita com outros soldadores, né? Onde foi dado algumas ideias de onde posicionar os LEDs e com uma pesquisa de mercado para ver o que já existia no mercado. Criamos um produto que seja acessível não só para Volvo, mas como possível instalar em qualquer tipo de máscara de solda. Todos nós participamos do produto e decidimos como seria montado a questão de materiais e a questão do programa, né? E para acender e apagar as luzes automaticamente. Porém, cada um teve sua parte da pesquisa, né? Onde expunha o problema a todos, né? E todos decidindo um consenso. Utilizamos um software de desenho para produzir o desenho 3D e o 2D, e um outro software para produzir o circuito elétrico e a programação. Fizemos um levantamento de valor, de materiais, de como seria a forma de alimentação, né? Decidimos por baterias recarregáveis, produzimos dois slots 3D em impressão 3D, um para armazenar as baterias, outro para proteção da placa eletrônica. Produzimos também um manual de uso, para que o produto seja usado de forma correta e tenha uma vida útil mais longa. Olá, professores, eu sou Aldiane. Aí nós temos aqui referente à parte de sustentabilidade, né, nos materiais que nós usamos. Nossa equipe, enquanto trabalhávamos aí no desenvolvimento do nosso projeto, tivemos uma preocupação aí quanto à questão desses materiais aí. Então, basicamente, nós usamos aí o nosso microcontrolador Arduino com uma série de componentes eletrônicos, né. Temos um material em polímero plástico que vai ser confeccionado aí com impressão 3D, para que a gente possa fazer o acoplamento aí das baterias e do microcontrolador. Então temos aí esses série de componentes aí, materiais eletrônicos, né? São módulos de LED, suportes, componentes, cabos, baterias recarregáveis e o Arduino propriamente dito. Então a gente, enquanto desenvolvia nosso projeto, tivemos a preocupação aí com a questão do descarte desses materiais. A gente sabe que esses materiais oferecem diversos riscos aí à nossa saúde, né, e também ao meio ambiente. Então, assim, nesses materiais eletrônicos, nós temos aí diversos tipos de materiais, né, compostos químicos e tóxicos, né, por serem materiais diversos impressos em uma placa. Nós temos aí chumbo, cobre, arsênio, mercúrio, níquel, alumínio, bário, cândimio. Então, esses tipos de componentes aí, quando são descartados na natureza ou no meio ambiente mesmo, eles vão oferecer riscos para animais, pessoas e até mesmo para o solo propriamente dito, né? Porque esses materiais vão começar a se degradar e vai soltar esses compostos aí e acaba aí afetando o meio ambiente e as pessoas. A gente tem que lembrar aí que lixo eletrônico ou lixo de qualquer natureza não se enquadra aí em sementes, né? Você não vai descartar o lixo na natureza esperando que nasça algo bom. Então a gente sabe que o retorno sempre vai ser ruim. Mediante essa condição, nós fizemos aí um levantamento de pontos de coleta, né? E no site da prefeitura também a gente tem disponível lá diversos pontos de coletas. A prefeitura disponibiliza meios para que as empresas ou pequenas empresas aí que mexem com o recuperamento de placas e produtos eletroeletrônicos, eles disponibilizam caminhões aí, pontos de coleta, até mesmo a coleta em larga escala, para fazer a destinação desses materiais, onde eles pegam esses materiais, destinam para empresas que fazem o processamento da seguinte maneira, descaracterizando esses materiais, né, que fazendo a separação ali dos seus diversos tipos de componentes e materiais compostos ali de plástico, ferro e enfim, e as suas diversas derivações ali, para fazer a destinação correta, o processamento disso, que é aproveitado, que dá para ser reinserido na indústria, é reinserido para ser feito novos componentes, o que assim não tem como se aproveitar, realmente uma pequena parte aí acaba indo para os aterros. Mas referente à parte de sustentabilidade seria isso, a nossa preocupação é de
quanto à questão aí do descarte dos nossos materiais aí, do nosso projeto, é que ele seja feito o descarte de forma correta. Esse aqui é o nosso manual de instruções e especificações técnicas. Ele é bem simples e objetivo e nele tem as especificações, conteúdo, instruções de uso e precauções. Nas especificações, a gente tem aqui a iluminação de LED de 15 watts e 1500 lumens e as baterias recarregáveis, que elas são de 9.800 mAh. Esse LED com as baterias, eles trabalham muito bem juntos porque ela tem autonomia para durar durante o turno inteiro do soldador. E no conteúdo possui um LED, 4 baterias recarregáveis, 10 parafusos para fixação, um sensor ultrassônico, uma caixa de baterias e uma caixa de proteção para o Arduino. E as instruções de uso, né, que são a instalação, também são bem simples, que seria fixar o LED na parte central do suporte de cabeça e fixá-lo com parafusos. Também posicionar o Arduino na posição correta, conforme o desenho, e fixá-lo com parafusos. E daí também posicionar o potenciômetro no círculo vermelho e fixá-lo com parafuso também. E posicionar também o sensor ultrassônico no círculo roxo e fixá-lo com parafusos. Depois é só conectar os cabos no Arduino e no LED e na bateria e usar. E o LED, né, vai ser sempre acionado sempre que a máscara for levantada, que daí a máscara vai se aproximar do sensor ultrassônico e vai acender o LED conforme a intensidade do potenciômetro. E aqui também tem as precauções, que seria não molhar, não expor a altas temperaturas e também não deixar a bateria descarregar completamente, porque pode interferir na vida útil da bateria, né? Daí não vai durar o tempo que era para ela durar. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cauã Gabriel Kanak. Eu estou aqui representando, junto aos meus colegas, o Grupo 9. Estarei apresentando aos senhores as dimensões e o croquis do protótipo da máscara de solda. Muito bem. Então, durante o semestre, nos foi confiado a tarefa de solucionar uma problemática que muitos operadores de solda sofrem, né? Porque muitas vezes os operadores eles estão em ambientes fechados e devido à solda e na hora da inspeção eles sofrem muito com a questão da claridade, né, para essa inspeção. Então, qual é a problemática? Criar uma solução para esses operadores, ao qual eles consigam a iluminação adequada para essa inspeção de qualidade. Então, muito bem. Só para dar uma abrangência melhor, né? A máscara que nós tiramos como referência, escolhemos, na verdade, uma máscara que as medidas dela, as dimensões dela fossem compatíveis ou até mesmo universal para as outras máscaras, né? E escolhemos um modelo Advanced, uma máscara comum entre os operadores, e tiramos algumas dimensões ali dela, né? Então, a altura dela é 334 milímetros por 174 de largura e 172 de comprimento. Como eu disse, é um modelo já conhecido, né? E para deixar uma dinâmica ainda melhor, né, para que
os senhores tenham uma compreensão melhor de como ficará as dimensões, os equipamentos, os equipamentos que serão agregados à máscara, né, para a solução da situação. Eu pensei numa dinâmica e vou apresentar a vocês, né? Então, vou diretamente apresentar a vocês do programa ao qual eu realizei o croquis junto aos meus colegas, né? Que é o SolidWorks. Então, vamos lá. Então tá aqui, esse é o nosso croquis, né? Então, claro que não ficou exatamente igual a outra, mas nós buscamos respeitar todas as medidas para que os equipamentos que serão agregados à máscara, eles respeitem as cotas, né? Então, muito bem, a máscara é essa, né? Vou mostrar o interior dela, né? Só um momento. Então, aqui. Como vocês podem ver, ela tem os equipamentos aqui, né? O controlador Uno, né? A placa controladora, uma botoeira, a bateria, que foi dimensionada aqui, tem um espaçamento onde nós buscamos deixar, porque como a máscara ela tem um controlador no visor, então eu respeitei as medidas, né? Nós respeitamos a medida ali dela, e aqui em cima, na parte frontal, o LED. Então, como vocês podem ver, no movimento do operador, na hora de inspecionar essa qualidade da solda, nós buscamos realmente respeitar todas as medidas, né, dela, e para que o operador não tenha tanto problema, né, nessa inspeção. Então, aqui ficará o botão on-off dela, né? Esse botãozinho aqui. Deixa eu mudar esse cara para ficar um pouco mais visível para vocês. Então, esse carinha aqui é um botão on-off, né? Quando o operador for iniciar a jornada de trabalho dele, ele ativa, né, essa botoeira e inicia o trabalho. Porém, essa botoeira ela só vai permitir, né, que se iniciam os projetos, o trabalho da máscara, não acionando diretamente o LED, só lembrando, tá? E pois essa função de liga e desliga do LED terá um fim de curso, né, que irá acionar e desacionar com o movimento da máscara, né? Muito bem, aqui essa botoeira ela ficou localizada bem ao lado, né, encostada no final da máscara, como vocês podem ver. Então deixa eu mostrar aqui. Né? E a placa do Arduino, a Uno, ela ficou com uma distância de 30 milímetros desse mesmo fundo. Então, todas localizadas do lado direito da máscara, né? Olhando ela desta forma. A bateria de forma frontal, né? Bem, localizada bem acima do controlador do visor. O LED
Deixa eu alterar aqui. O LED, ele é regulável, né? Então dá para situar de forma na fronte do operador. Então, assim que ele erguer a máscara, ele já vai acionar automaticamente, mostrando ao operador a visibilidade da qualidade da solda, né? Então, ficou por assim, né? Então a bateria, o LED, a placa controladora e a botoeira on-off. Então essas são as dimensões, né? Esse é o layout que nós procuramos fazer, algo que fosse simples e que não fosse atrapalhar tanto o operador e visando sempre a segurança dele, né? Na hora da mecânica, né, que fosse uma mecânica simples ali para o operador. Então, ao levantar a máscara, ele já conseguirá realizar essa inspeção de qualidade. Então, da minha parte, é isso. Espero que eu tenha explicado bem, né, a vocês. E qualquer dúvida, estarei à disposição. Olá, eu sou o Iago Ramon, do grupo 9, da turma de automação industrial, primeiro semestre, e vou explicar a parte de programação e funcionamento do sistema de luminosidade embarcada para análise de solda. A programação, a gente programou em linguagem C++, que é uma linguagem que conta com orientação ao objeto, onde pode ser usado bibliotecas que já têm funções pré-definidas. Basicamente, ela foi dividida em 3 etapas: o escopo, a função setup e a função loop. No escopo a gente fez a declaração das variáveis utilizadas no programa ou de bibliotecas. No setup a gente vai definir os pinos como entradas e saídas. E na função loop a gente vai contar com as estruturas de decisão if e else. Então, a etapa 1, onde a gente fez a declaração das variáveis. Começamos com a variável trig e a variável echo, que se referem às entradas aos pinos do sensor HCSR04. A primeira etapa é o escopo, onde a gente fez a declaração das variáveis. Começando pela variável trig e echo, que se referem aos pinos do sensor ultrassônico, que estão conectados na porta 5 e na porta 4 do Arduino. Em sequência, a gente declarou o LED na porta 11 do Arduino, e aí fizemos a variável potempino, que se refere ao potenciômetro conectado ao pino A0, que é uma entrada analógica no Arduino. Em seguida, a gente fez algumas variáveis auxiliares. No caso, a variável duração, que foi declarada como flutuante, que é um número real, e ela vai armazenar a duração do sinal para o cálculo da distância. Também fizemos uma variável de distância que vai armazenar
a distância que o sensor está do objeto. E em seguida, a variável valor como inteira, que vai iniciar em 0, e ela vai auxiliar no comando map, que vai ser usado no void loop, na terceira etapa da programação. Na segunda etapa, void setup, a gente definiu as entradas e saídas. Usamos o comando pinMode para definir a variável trig como uma saída. Ela vai enviar o sinal de ultrassom. A variável echo vai ser uma entrada, ela vai receber esse sinal, que vai refletir no objeto e vai retornar para o sensor. E em seguida a variável LED como saída, que é a variável que vai ser controlada pelo Arduino. A terceira etapa é a função void loop. Aqui as funções e comandos serão lidos de forma cíclica enquanto a placa estiver ligada. Primeiramente, a gente colocou a variável trig em estado high, em estado ligado, através do comando digital write. Colocamos um delay de 10 microsegundos e logo em seguida desligamos essa variável trig. Ela ficou no estado low. Trig é a variável que se refere ao emissor do sensor. Em seguida a gente vai trabalhar com o tempo de retorno do sinal para o sensor, que é lido pela variável echo, que agora foi passado para o estado high. Essa captura do pulso de duração é feita através desse comando pulse in. E uma vez capturado, ele vai ser armazenado na variável duração. Em seguida, a gente vai fazer o cálculo da distância, agora que a gente conseguiu a duração, o tempo que o sinal foi emitido pelo sensor e recebido. A distância ela é calculada com essa variável duração multiplicada por 0,034, que é a velocidade do som no ar em centímetros por segundo, e dividida por 2, porque o sensor ele vai capturar o tempo de ida e volta, e a gente só quer saber o tempo de ida. A gente só quer saber a distância de ida, então divide por 2. Em seguida, vamos ter um comando de delay de 100 microsegundos, e aí vem a estrutura de decisão if else. Se a distância for maior ou igual a 10 centímetros, a luz será ligada através de um desses 3 comandos. Caso contrário, a saída LED vai ser desligada, vai estar no estado low. Caso a distância seja maior ou igual a 10 centímetros, a gente vai usar os seguintes comandos. Analog read vai ler o valor do potenciômetro, o valor da variável potempino naquele instante, e vai armazenar nessa variável que a gente chamou de valor. Essa variável vai ser usada no comando map. Esse comando ele converte uma faixa de valores em outra faixa de valores. No caso, a gente converteu o valor lido no potenciômetro, que vai de 0 a 10.023, porque é um potenciômetro de 10 kΩ de resistência, e vai ser convertido numa faixa de 0 a 255, que se refere a 8 bits. Em seguida, o valor foi convertido e guardado, armazenado na variável brilho. Agora essa variável brilho, através do comando analog write, vai enviar o sinal para a saída LED.
esse sinal já convertido e vai variar assim a intensidade do brilho do LED de acordo com a posição do potenciômetro naquele instante. Com relação ao funcionamento do circuito, basicamente a gente vai contar com um sensor de ultrassom que vai ligar ou desligar o LED de acordo com a posição da máscara, se ela estiver fechada ou aberta. Ele vai ficar na parte interna da máscara, e com um potenciômetro, que é uma resistência variável, que vai controlar a intensidade da luz do LED. Esse sensor é do tipo ultrassônico, ele é um HCSR04, ele tem uma capacidade de medição de 2 centímetros a 4 metros, com uma precisão de 3 milímetros. O funcionamento dele é da seguinte forma. Basicamente, ele tem um pino trigger que vai enviar um sinal. Esse sinal vai bater no objeto, um sinal de ultrassom, e vai voltar para o sensor. Vai ser recebido pelo pino eco. Ele vai calcular o tempo e, através do tempo de retorno, a gente vai calcular a distância até o objeto. A distância ela vai ser o tempo em que o sensor ficou ligado, vezes a velocidade do som, dividido por 2, porque ele conta a distância de ida e de volta, o tempo de ida e de volta. Por isso que a gente tem que dividir por 2 para saber apenas a distância de ida até o sensor. Aqui no circuito a gente pode ver o funcionamento. Quando o objeto está numa distância menor do que 10 centímetros do sensor, a luz vai ficar desligada. Quando a máscara estiver aberta, ele vai medir uma distância maior do que 10 centímetros e vai ligar o LED. O potenciômetro, que está conectado numa entrada analógica, ele vai variar a resistência. Essa resistência vai ser convertida numa faixa de 0 a 10.023 e depois convertida numa faixa de 0 a 255, que é igual a 8 bits. E esse valor vai ser mandado para a saída número 11, que é onde está conectado o LED, e vai assim variar a intensidade da luz. Basicamente, esse é o funcionamento do circuito. Obrigado.